Bom dia a todos. Estamos hoje aqui para apresentar os resultados do quarto TRI 24 e também do ano de 2024. Como de usual, temos aqui a presença do Marcelo Hampshire. Bom dia. Responsável por M&A, todas as áreas corporativas e tecnologia. E sempre no final do ano a gente também convida aqui o Gustavo Otto, nosso CEO, Bom dia. e o Luiz, nosso CEO, para participar também. Tá? Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui falando dos destaques. Os destaques desse período, a gente atingiu uma receita líquida de 14,8 bi no ano, representando um acréscimo de 39% com relação ao ano anterior. Grande parte desse incremento veio das aquisições, em especial GRSA, que contribuiu de maneira significativa, e 6% de crescimento orgânico. Vamos comentar com relação ao crescimento orgânico mais para frente. Um EBITDA ajustado de praticamente 1,5 bi, 24% superior a 2023, a margem de 10,1%, como de costume, quando a gente tem M&A, a gente fica dentro de um range de entre 10% e 11%, e é isso que aconteceu em 2024, com a vinda de várias aquisições, em especial da GRSA. Um lucro líquido ajustado de 783 milhões, 7% superior a 2023, e uma margem líquida de 5,3%, também afetado pela entrada de M&A e também pela questão de amortização e de despesa financeira. Desculpa, amortização não, pela despesa financeira. Tá? A gente atingiu um total de clientes de 4.820, grupos de clientes, um NPS de 75%, um pouquinho inferior ao primeiro semestre, fruto aí da entrada de empresas novas, né, que é comum que isso aconteça. E a nossa distribuição de receita líquida por negócio se manteve bastante estável, lembrando que dentro de facilities eu tenho 17% que é alimentação. Tá? Então, quando vocês veem ali o crescimento, ele também está afetando de uma maneira bastante equilibrada todas as linhas de solução. A receita líquida por cliente, a gente agora ultrapassou a casa aqui, excluindo os 100 maiores, o restante dá uns 4.700, ele está representando já mais que 50% da nossa receita líquida. É uma prioridade a gente fazer essa dispersão por cliente, no sentido de não depender especificamente de um grupo ou alguns grupos de clientes, ok? Vou passar agora a palavra ao Gustavo Otto, que vai comentar um pouquinho sobre a receita. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Prazer novamente estar com vocês. Como está na tela aí, a gente teve um crescimento importante no ano, de 43%. Boa parte dessa receita aí proveniente da GRSA. Como vocês sabem, passou a consolidar nossos números a partir de junho. E um crescimento orgânico aí de 5%, que, sem dúvida, é abaixo das nossas expectativas. A gente costuma aqui sempre conversar em relação a isso, em relação a que número esperar. A gente costuma ter uma referência aí dos últimos 5 anos, é o que vem norteando aí nosso planejamento, e ficou abaixo, né? E o que eu posso trazer de fatores importantes que afetam especificamente o último TRI de 24 é um volume menor de serviços extras. Os clientes apertaram aí as pontas, fecharam as torneiras, estão muito mais restritivos em relação ao uso do seu orçamento para projetos e iniciativas que fogem aí do dia a dia da manutenção dos seus sites. Então, na manutenção, especialmente, a gente sofre com um volume bem menor de serviços spots, que é sazonal, né? Muitos clientes, ao longo dos últimos anos, vinham usando o último trimestre para usar seu budget, né, que estava ali provisionado, e isso houve uma mudança sensível de comportamento. Outra coisa é uma menor intensidade de uso de mão de obra temporária, teve uma menor demanda por parte dos clientes no último trimestre do ano, e a gente sentiu isso não só internamente, mas conversando também com concorrentes, pessoas do setor e clientes. Essa demanda se reduziu.
e uma baixa de eliminação aí de 35 milhões de reais acima do que foi provisionado ao longo do ano, né? Como vocês sabem, a gente tem aqui o hábito de provisionar 0,8% da nossa receita líquida para baixa de medições que, por qualquer razão que seja, não foi faturada, e a gente enxerga que aquilo a gente não tem direito a faturar. Marita vai explicar a implicação disso no resultado, mas atingiu também 35 milhões o último TRI desse ano. Pode passar, por favor. Bem, com relação ao ano, vocês podem ver que o número aí de crescimento da receita é parecido com o do TRI, ainda que a GRSA tenha entrado a partir do mês de junho, isso acontece também por conta do comportamento da safra 23. Vocês veem aí que ela teve um efeito muito maior aí no final de 23, né, um efeito pequeno lá em 23, que colabora aí com um número grande como esse, né? E com relação aí ao nosso crescimento orgânico, o que eu posso dizer é o seguinte: é 6%, 4% abaixo aí das nossas expectativas, né, que é a média dos últimos 5 anos, tem a ver basicamente com dois cenários, né? O cenário externo, que eu posso dizer que, de fato, o ciclo econômico atual e a conjuntura econômica atual no país faz com que os clientes se apertem, sejam mais restritivos em relação ao seu orçamento. Isso incide numa pressão por preço muito grande em cima de nossas equipes em todo o país, seja qual for o setor. A gente tem sentido isso em todos os setores, principalmente na indústria e infraestrutura, que são os nossos maiores. E aí, por conta disso, nós temos o quê? Mais bids, mais tomadas de preço até antes do que se imaginava, antes do próprio cronograma do cliente. Muita redução de escopo, não só demandada pelos próprios clientes para reduzir aquela intensidade da nossa mão de obra em seus sites no dia a dia, mas também partindo de nós próprios, né? Como existe essa pressão de preço, a gente tenta, para preservar a manutenção das nossas margens, tentar ser o mais produtivo possível, rever uma folha de papel em branco o escopo do serviço, e a gente também, por vezes, propõe aí mudanças no escopo do nosso serviço. Menos serviço extra, que eu já comentei no último slide, e projetos esportes. Outro fator externo é pressão em relação a prazo. Isso eu tenho sentido, inclusive, mais até do que a pressão por preço, porque ela sempre existiu, né? Mas no que diz respeito a prazo, muita pressão também. E do lado de cá, uma preocupação muito grande das nossas equipes, que cada vez mais está madura em relação o seu compromisso com a nossa GOC e com o nosso crescimento, não só orgânico, quanto inorgânico. A concorrência está mais acirrada, os nossos competidores, sem dúvida, estão tomando mais risco. A gente percebe isso nesses bids que a gente participa, não só quando nós estamos defendendo aí contratos, mas também tentando crescer em novos clientes, novos contratos. E aí risco em preço, risco em aceitação de determinadas cláusulas de contrato, determinadas condições de SLA. A gente tem tomado um cuidado muito grande com isso, para não cruzar a linha e colocar em risco a nossa governança, a nossa reputação, a qualidade do nosso serviço e o nosso EBITDA. E, em alguns casos, aí, a gente tem sofrido também com determinadas recuperações judiciais de clientes, certos atrasos de clientes, e aí, dependendo da situação, a gente tem tomado também algumas decisões em relação a sair de determinados clientes, né? Isso aconteceu em alguns clientes que não eram pequenos, do ponto de vista aí de defesa da companhia, da sua liquidez, por conta desse risco de crédito que a gente tem levado também em consideração em nossas precificações, né? E a postura da nossa equipe, que eu venho cobrando em relação a isso, é a priorização absoluta da nossa margem. Eu acho que a coisa mais importante que existe na nossa missão enquanto empresário aqui, os empresários de linha, né, de operação, é defender a nossa margem. Também uma priorização absoluta em relação à GOC. Como eu disse, o nosso crescimento depende disso, o crescimento das nossas equipes, deles próprios, depende disso. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito grande em relação à conscientização, na responsabilidade em relação
a ultrapassar esse momento da melhor forma possível, mantendo nossas margens estáveis e saudáveis. Temos qualificado a nossa jornada comercial, que é um ponto que eu posso debater depois, mais tarde, com vocês, que é aportar mais governança no processo comercial para garantir que tudo isso que eu acabei de dizer funcione. E, acima de tudo, é o uso intensivo do GPS Vista, que vai ser falado aqui, que é o nosso sistema de gestão operacional, que nos ajuda na gestão do dia a dia da entrega e da qualidade do serviço, da fidelização dos nossos clientes e uso de tecnologia para a gente tentar sempre estar buscando a substituição ali da mão de obra por tecnologias mais eficazes, mais baratas e que, obviamente, afetam aí a receita do grupo e eleva a nossa margem. Pode passar. Bom, agora vamos mudar para o tema de M&A. Eu peço para o Marcelo abordar esse tema aqui com a gente, por favor. Tá bom, obrigado, Marisa. Bom dia, pessoal. Bom, a gente sempre traz esse slide aí, né, com uma consolidação do que nós fizemos em M&A nos últimos 2 anos, então foi bem ativa aí a nossa ação em M&A, foram essas 10 aquisições, 1,1 bi de receita adquirida em 23 e em 24 com 4,2 bi, a GR, obviamente, que turbinou esse número. A gente usou e continua usando, né, a ferramenta de M&A para entrar em segmentos novos, sinérgicos com o nosso, onde é possível capturar o benefício de todo o sistema de gestão que a gente luta tanto aqui para desenvolver e aperfeiçoar. Então, a gente, ao longo desses últimos 2 anos, cresceu em segmentos já existentes, né, como é o caso de limpeza e segurança, com a aquisição da Campseg e da Invictus, e ingressou também em novos segmentos, né? A gente, desde o IPO, inclusive, vem consolidando bastante a nossa atuação em manutenção. A gente fez várias aquisições em manutenção. Eu acho que o próximo slide tem até essa informação de forma mais objetiva. A gente também consolidou bastante a atuação em mão de obra temporária. Nesses últimos 2 anos, nós fizemos 2 aquisições, né, Compart e Trademark, nesse segmento. A gente ingressou em 2 segmentos novos que a gente ainda está aprendendo a atuar nesse segmento, que foram as aquisições da TLSV, que atua em manutenção de rede de telefonia, e da Control, né, que atua em manutenção de rede elétrica. Então, são 2 segmentos novos, a gente está aprendendo ainda a trabalhar nesses setores. Entramos também no segmento novo com a aquisição da Lyon, né, que fornece mão de obra especializada em engenharia e saúde, segurança e meio ambiente. E, obviamente, você tem finalmente aí eu acho que esse é o grande destaque do período, a gente já atuava em alimentação, nós compramos LC, eu não lembro exatamente qual ano foi, mas, sei lá, em 2017, e agora com a aquisição da Marfood e da GRSA, a gente consolida aí a nossa atuação em alimentação, né, e esse segmento ele passa a ser, eu acho, um dos nossos maiores segmentos aqui na GPS, né, juntamente com limpeza e segurança. Então, Marito, eu acho que a gente pode... e tem, obviamente, nós, esse ano, a gente, obviamente, que está mais atento aí às aquisições, atento ao ambiente econômico, taxa de juros mais elevada, nossa alavancagem também, como vocês sabem, já aumentou bastante em decorrência da aquisição da GR, então está, obviamente, atento ao fator alavancagem, mas as oportunidades aparecem e, seletivamente, a gente tem que, né, enfim, capturar essas oportunidades. Então, esse ano, nós fizemos 2 aquisições, inclusive bem recentemente, que foi a aquisição da RH Med, que a gente divulgou, acho que tem 10 dias, é uma companhia que presta basicamente 2 tipos de serviço, né? Então, tem um serviço ali, que é aquela atenção primária à saúde, que eu acho que é bem aderente ao que a gente faz, que isso aí basicamente é terceirização de mão de obra. Então, clientes, principalmente industriais, ao invés de operar em um ambulatório de forma orgânica, eles terceirizam a mão de obra, os processos, enfim, os equipamentos com a RH médica. Então, esse é um serviço que eu acho que é bem sinérgico aí com o que a gente está acostumado a fazer. E você tem um segundo serviço, que inclusive é o maior, né, representa 73% da receita, que aí é um serviço mais específico, eu acho que até mais... tem, obviamente, uma componente nova em relação ao que a gente faz, que é a prestação de serviço de saúde ocupacional.
Então, enfim, a lógica aqui dessa vertical específica, eu acho que são duas, né? Primeiro, é uma verticalização importante. A GPS é uma grande consumidora desse tipo de serviço. Então, a GPS gastou no ano passado, GPS e GR gastaram mais ou menos 60 milhões de reais, né, com esses serviços de saúde ocupacional, de exames, etc. Então, e a GPS não contrata, não usa a RH-Med hoje, a RH-Med não é fornecedora da GPS, então, quer dizer, só de aportar esse volume na RH-Med, a gente já vai aumentar a receita em quase 50%. Então, eu acho que essa é uma parte aqui da lógica da aquisição. E a segunda parte, né, a segunda lógica aqui, a segunda parte do racional da aquisição, que inclusive é o mais estratégico, é o fato da gente estar agregando mais uma peça, que é uma peça super importante para o nosso ecossistema de gestão de RH e DP, né? A gente, há uns anos atrás, nós fizemos um movimento de comprar uma empresa pequena que tinha tecnologia e tem ainda, obviamente, de gestão de ponto. Era um dos poucos sistemas que a gente terceirizava, que não era sistema proprietário da GPS. Essa empresa foi a Smart Control, nós compramos, acho que ano retrasado. E aí, agora, com a aquisição da RH-Med, a gente agrega um outro sistema, que é a gestão desses exames ocupacionais, que era um outro sistema que a GPS não tinha ainda de forma orgânica, né? Então, a gente vai, aos poucos, preenchendo essas lacunas para ter um ecossistema de gestão de RH e DT realmente completo. Então, eu acho que esse foi o principal racional dessa aquisição, né? Foi internalizar esse sistema, internalizar essa inteligência de gestão dos exames ocupacionais, que é um negócio estratégico para a gente, porque para a gente é super importante ter agilidade no processo de recrutamento dos colaboradores. Quer dizer, a gente tem que saber recrutar com agilidade e colocar o funcionário rapidamente no posto. Um dos principais gargalos do processo de recrutamento é a execução dos exames ocupacionais. Quer dizer, um funcionário nosso, em função do ambiente que ele vai trabalhar, tem que executar vários exames, né? E esses exames levam tempo. Esse é o maior gargalo no processo admissional. Então, a gente agora está... Eu acho que a gente vai ter mais condições de gerenciar melhor esse gargalo relacionado aos exames. Então, essa foi uma das aquisições. E aí, a segunda aquisição, que foi divulgada ontem, hoje de manhã, que é a aquisição da Nutricar. E essa aqui, quer dizer, o racional principal aqui é sinergia, né? Sinergia comercial, tanto com a GPS. Eu diria que a grande maioria dos clientes da GPS são clientes em potencial da GR na parte de alimentação de refeitório e da Nutricar, mas, acima de tudo, uma sinergia comercial muito grande com a GR, né? Então, assim, a GR opera vários refeitórios em todo o país e grande parte desses refeitórios comportam um mercado desse, né? O nosso cliente, o usuário do refeitório, ele quer ter uma opção diferente de bebida, enfim, de uma sobremesa, de um doce. Então, eu diria que a grande maioria dos nossos refeitórios comportam um mercado como a Nutricar. Então, de fato, tem um potencial de venda, né, de cross-selling muito grande com a GR e com a GPS também. A dinâmica operacional do mercadinho autônomo é muito parecido com a dinâmica da GR. Eu acho que é até mais simples, porque não tem a variável da produção do alimento. Então, basicamente, é uma operação relacionada à distribuição, né, dos alimentos e a controle de estoque no local. Inclusive, a gente consegue usar a nossa própria gerente de unidade, que já opera o restaurante, ela consegue também, né, operar e administrar o mercadinho. Essa companhia Nutricar, então falando um pouco da companhia, é uma companhia que é recente, ela foi formada, acho, um pouco antes da pandemia, tem um crescimento muito acelerado nessa parte de mercado autônomo. 100% dos mercados dela são autônomos, localizados principalmente em condomínios residenciais ou condomínios comerciais. A gente pesquisou no último ano várias empresas que oferecem esse serviço e, assim, na nossa avaliação, a Nutricar é de longe a melhor, com o melhor produto, com a melhor apresentação do mercado para o cliente, com o melhor processo de check-out automático. Tem toda uma dinâmica do cliente lá
e o próprio cliente fazer o check-out. Eu, inclusive, sou cliente da Nutrical, meu condomínio tem, e a operação realmente é espetacular. Os nossos 3 sócios lá, como vocês podem observar, a aquisição é parcial, né? A gente está comprando 60%. Os nossos 3 sócios lá, que são os fundadores, são três pessoas jovens, espetaculares, né? Começaram o negócio do zero. Então, assim, a gente está muito animado, acha que tem um potencial, a nossa avaliação é que tem um potencial muito grande de acelerar muito o crescimento da empresa através dos nossos clientes da GPS. Essa empresa faturou 152 milhões nos últimos 12 meses. Eu acho que a RH Med faturou algo bem parecido, 140 milhões. Então, pode voltar, Marita, por favor. Tem mais um slide que a gente não percorreu, né? E aqui o resumo, né, do que nós fizemos de aquisições desde o IPO. Foram 23 aquisições, agora com essas 2 aquisições recentes, são 25 aquisições. 8,1 bi de receita, que vai virar 8,4 bi. A gente fez basicamente aquisições de companhias de médio porte, que né, são aquelas empresas que a gente sempre avaliou e continua entendendo que oferece o melhor potencial de retorno para a gente. E a GR foi a única aquisição. A gente conseguiu na GR encaixar uma aquisição de uma empresa grande, excelente, com uma carteira excepcional de clientes, num valuation bem razoável, né? Daí a aquisição ter sido viável. Essa foi a razão. E eu acho que para frente a gente vai continuar, a tendência é que a gente continue nessa faixa aí de companhias de médio porte. A gente continua entendendo que é nesse universo onde a gente tem a melhor oportunidade de fazer uma aquisição com payback rápido. A gente tem que, isso é uma exigência aqui nossa, é um pré-requisito, né? Como a GPS, ela financia as aquisições todas com geração de caixa própria, e para evitar uma alavancagem excessiva, a gente tem que, enfim, ser muito seletivo no payback das aquisições, né? Então, eu acho que esse é um pré-requisito, e a gente entende que o payback mais acelerado está realmente nesse nicho de empresas de médio porte, e provavelmente esse ano a gente vai continuar aí, né, os nossos esforços de aquisição nesse universo, né? Obviamente que, como eu já comentei aqui, com um grau de seletividade maior ainda, em função do contexto econômico desafiador, da taxa de juros que está super elevada, que dificulta muito aqui o retorno do capital investido, e em função também da alavancagem da GPS, né? Como vocês sabem, com a aquisição da GR, a gente aumentou bastante a alavancagem da GPS, a gente está com 1,8 vezes. Já anualizando o resultado da GR, essa alavancagem já cai para 1,6, 1,5 vezes, que era a nossa meta para o princípio do ano, mas ainda assim é uma alavancagem alta, e a gente, em função disso, vai ser bem mais seletivo aí com aquisições nesse ano. Marito, acho que é isso, né? Vou deixar correr aqui para deixar espaço para pergunta também, que já tem um monte de gente aqui na lista. Cobrindo aqui o resultado do ajustado, quarto TRI de 24 e 2024, a gente teve um quarto TRI que foi 24% superior ao quarto TRI de 23 e uma margem um pouco mais comprimida de 9,5%, né? Aqui tem alguns efeitos específicos que tanto afetam o TRI quanto o ano. Então, eu vou comentar logo depois da gente falar também do ano. No ano, de novo, um crescimento de 24% e uma margem de 10,1%. Só lembrando, a gente sempre comenta que, o Gustavo comentou, e a gente sempre comenta, a margem tem sido uma prioridade constante, com uma disciplina rigorosa de nossa parte. Então, vocês veem que mesmo com a aquisição de uma empresa do tamanho da GRSA, vindo com uma margem inferior, a gente ainda teve a condição aí desse ano de entregar uma margem entre 10 e 11, um 10,1 no ano todo. Essa margem, então, foi afetada pela aquisição da GRSA, né, que foi bastante significativa, pelo incremento das despesas trabalhistas, que a gente já comentou com vocês em grande parte, que tem ocorrido porque a gente tem encerrado ações mais antigas, nas fases mais avançadas, em especial aquelas que vêm das adquiridas, tá? E também teve um movimento, como o Gustavo comentou, de uma PDD que a gente lançou a perda aqui, que é de serviços a faturar, tá? Todo ano a gente acumula ali o contas a receber de serviços a faturar,
e em novembro a gente faz um corte, lançando contra a provisão. Essa provisão, historicamente, ela gira em torno de 0,8 da receita. Esse ano ela foi um pouco acima e ela ficou em 0,9, 0,92 para ser mais exato. E nesse caso, a gente acabou lançando isso em novembro, por isso que o quarto TRI de 24 fica também um pouquinho mais afetado por esse lançamento. São perdas daquilo que a gente chama de serviços a faturar, ou seja, daquelas medições que o cliente ainda não aprovou e a gente não encaminhou a nota fiscal e que estão vinculadas aí a questões mais específicas de alguns contratos. Não tem nada relativo aqui a risco de crédito e a gente continua com o nosso rigor de sempre aqui com relação à análise de crédito da nossa base de clientes. Então, foi bastante pontual esse evento. Só para dar um pouco de cor aqui, contribuir nesse ponto que eu acho super importante, assim, a gente tem uma preocupação muito grande aqui com a precisão e com a segurança do processo de reconhecimento de receita, que eu acho que em serviço é um processo muito crítico, né? Então, a nossa dinâmica é a gente reconhece receita com base na regra contratual. Então, por exemplo, se um contrato prevê um reajuste em janeiro, o reajuste segue um índice específico, a gente reconhece a receita com base nessa regra contratual. Mas, obviamente, e a dinâmica do mercado é essa, existe um processo de negociação com os clientes, né, com relação a reajuste, com relação a serviço extra e etc. Então, a gente aprendeu ao longo do ano e aperfeiçoou esse processo ao longo do ano, de tal modo que todo mês a gente provisiona no nosso resultado 0,8% da receita bruta com uma provisão para perdas de medição. E a gente faz isso todos os meses, né? Quando chega no mês de novembro, sempre no mês de novembro, a gente faz uma análise, pega toda a medição que não foi faturada ainda, analisa caso a caso, e toda a medição que tem algum risco de não ser faturada, a gente baixa para perda. A gente reconhece uma perda no resultado, uma redução no resultado, em função do não faturamento dessas medições, né? E, em contrapartida, também no mês de dezembro, a gente reverte a provisão de zero, no mês de novembro, a gente reverte a provisão de 0,8% que foi feita ao longo do ano. Historicamente, a gente sempre fez um ganho nesse movimento de baixa vis-à-vis a reversão. A provisão que a gente faz ao longo do ano, historicamente, sempre foi maior do que o valor baixado. Esse ano, pela primeira vez, a gente perdeu 35 milhões de reais desse movimento de baixa contra a reversão. Analisando o que aconteceu, a gente percebeu que a gente teve um volume muito grande de medição baixada no setor de manutenção. E a gente cresceu muito nesse segmento, especialmente com a aquisição de Control e TLSV. De fato, um setor que tem uma dinâmica muito mais complexa de reconhecimento de medição, porque você tem muito material agregado, então o processo de medição é mais complexo e eu acho que está mais suscetível a medições que serão baixadas, né? Então, acho que isso descalibrou um pouco a dinâmica de reversão de provisão versus baixa efetiva de medição nesse ano e acabou machucando o terceiro trimestre. Quer dizer, a gente, no quarto trimestre, a gente sempre tem um ganho no quarto trimestre e esse ano a gente teve uma perda de 35 milhões nesse processo, né? Então é isso. Agora, por outro lado, assim, só para finalizar, Marita, desculpa aqui, é um processo muito seguro, porque o nosso aging de medição a faturar, se você pegar o que a gente tem hoje de medição a faturar por mais de 12 meses, é zero praticamente, não tem. A gente não deixa o saldo a faturar envelhecer, porque todo ano a gente baixa contra resultado. Então, a gente tem muita segurança do nosso processo aqui de reconhecimento de receita em função disso. E só lembrando que a gente continua provisionando 0,8, tá? Como, assim, historicamente tem sido isso, e esse foi um evento mais pontual. Vou correr um pouquinho aqui. O lucro líquido também teve um impacto semelhante ao EBITDA, mas, obviamente, que a despesa financeira e também o aumento da dívida que a gente realizou durante 24 também afetou o lucro líquido, por isso ele tem aqui uma queda um pouco maior, né? Então, a gente teve uma queda de lucro TRI contra TRI, e um incremento de 7% ano contra ano, e também uma queda da margem, né? Pelos três elementos, aí os dois que afetaram o EBITDA, e mais os três que afetaram o EBITDA, e mais a questão da despesa financeira e aumento da dívida.
No fluxo de caixa, a gente conseguiu gerar um incremento de janeiro a dezembro, um caixa operacional de quase 1.400 relativamente ao EBITDA, 8 pontos percentuais acima do que foi ano passado, juros e IR na proporção aqui de 615 milhões, e esses dois itens aqui estão sendo bastante afetados pelo próprio investimento da GRSA, né? De um lado no financiamento, porque a gente fez captação de debêntures e empréstimos, e do outro lado no investimento, porque a gente também teve uma saída de caixa relevante para pagar a GRSA na casa de 1,3 bi, né? Mas isso ainda assim foi positivo no ano, e a gente considera que o período aqui foi positivo e ainda poderá ser mais. Nesse caso da alavancagem, como o Marcelo já tinha comentado, a gente manteve estável nossa alavancagem em 1,8 vezes, idêntica ao que foi o TRI passado, sempre lembrando que nesse número não se compõe 12 meses da GRSA, então aqui só tem 7 meses de EBITDA vindo da GRSA, e no quarto TRI a gente ainda tem um evento de saída de caixa do 13º. Tá? No que se refere a retorno, a gente atingiu 17% em 24, uma queda de 3,1 pontos percentuais em relação a 23, muito em função dos investimentos que a gente fez, em especial, obviamente, a GSA, e que ainda não estão refletidos nesse EBITDA ajustado, né? Lembrando que o resultado da GRSA entrou a partir de junho, né? E a dívida que está, por exemplo, no segundo TRI já está compondo o segundo TRI inteiro. Então, eu tenho um mês de receita para o equivalente ao trimestre aí de dívida, né? Mas, independentemente disso, o que a gente considera aqui que essa queda ela tem a ver com um resultado que virá ainda fruto daquilo que a gente vai fazer de integração e de captura das sinergias advindas da GRSA. E o mesmo comportamento acontece no ROI, né? Também pela mesma razão. Vou passar aqui agora para o Luiz para a gente encerrar. Luiz, por favor. Bom dia, pessoal. A gente coloca esse gráfico aqui porque ele dá uma perspectiva histórica um pouco do desempenho da GPS em termos de receita, EBITDA, margem, né, e o crescimento. Então, a gente sempre é bom mostrar e olhar para trás. Nos últimos 10 anos, a gente veio crescendo nossa receita líquida na faixa de 31%, com a contribuição do orgânico médio de 11%. E nossa EBITDA cresceu na mesma linha de 31%, ou seja, nós nos mantivemos, como vocês podem observar, né, num patamar de margem entre 10% e 11%, né, que é o que a gente acredita que consegue de forma sustentável, e levando o nosso programa de M&A em frente, né, e essa margem é o que a gente busca preservar, né? Inclusive aqui comentando aqui a questão do crescimento orgânico aqui mencionado por Gustavo, né, o crescimento orgânico é o que a gente busca, né, com atividade cross-selling, acompanhando o cliente, buscando novas oportunidades de fazer negócio com o cliente, falar com aquele espírito de servir, mas sempre dentro de uma margem que a gente considera sustentável. O ano de 2024 não foi um ano assim, fácil com relação à competição, o ambiente econômico ainda um pouco conturbado, o ambiente de mão de obra bastante aquecido, né? Então, foi um ano que a gente considera que se saiu muito bem, né? E realmente a gente viveu isso, né, em ambientes muito parecidos, né, ao longo aí de 4 governos diferentes nessa perspectiva de 10 anos. Então, a nossa prioridade sempre é manutenção de margem. Vocês podem observar que em 2024 caiu um pouco. O grande efeito disso foi a aquisição da GRSA, que fez uma diferença grande em termos de margem, e a gente vai buscar, ao longo de 2025, elevar um pouco a margem, né, já que a empresa, né, já foi integrada. Até um ponto que eu gostaria de comentar foi a integração da GRSA na parte de sistemas, né, que começou a operar sobre o sistema da GPS em 1º de janeiro desse ano. Foi muito bem sucedida, lógico, existem alguns problemas, a empresa é muito grande, muito complexa, com muitos fatores, com muitos mecanismos muito especializados de venda, mas a integração naquilo que é importante, ela foi muito bem sucedida, o cliente não foi impactado e estamos muito satisfeitos. E, aliás, eu gostaria de aqui agradecer publicamente aqui a nossa equipe de integração e principalmente a equipe da GRSA
muito colaborativa, numa visão, né, de grupo, de união e de grupo. Então, esse é o ponto que eu gostaria de comentar, e eu acho, Marita, que a gente poderia abrir agora para... Perfeito, sim. A gente já tem aqui uma listinha de pessoas que foi levantando a mão. Eu vou pedir para eu vou abrir o áudio aqui do André Mazzini. Me dá só um minutinho, André. André, por favor, pode fazer sua pergunta. Oi, time. Bom dia. Obrigado pelo call, pelas perguntas. Também duas aqui. A primeira, se vocês pudessem falar um pouco das duas aquisições agora do final de fevereiro, da empresa de medicina ocupacional e dessa empresa de mini mercados em condomínios, né, a Nutricar. Se puderem falar um pouco de múltiplo, margem, ROIC. Na Nutricar parece que o componente de mão de obra é bastante baixo, né, dada a autonomia ali é tudo self-service. Se vocês acham que outras verticais de vocês vão começar a ter mais automação, né, dado o desenvolvimento tecnológico e talvez até AI, essa é a primeira. E a segunda, vocês comentam no pico de demanda de mão de obra temporária que houve lá em 2022 e da redução que houve nesse negócio, né, de lá para cá no pós-pandemia. Então, pergunta se vocês acham que mão de obra temporária pode voltar a ficar tão quente como foi no passado, ali em 2022, ou se a mudança é de fato estrutural, e se aquelas aquisições de 22 nessa vertical foram precificadas no que, enfim, depois do fato, né, com benefício da visão retrospectiva, talvez tenha sido um pico de receita. Obrigado. André, obrigado aí pela pergunta. Bom, assim, com relação às aquisições, né, a RH Med é dentro daquela lógica, então, de um lado, tem uma verticalização importante para a gente. Vai agregar, só o nosso volume agrega para a RH Med 60 milhões de receita, que é quase metade da receita da companhia, e do outro lado tem essa questão estratégica de preencher uma lacuna do nosso sistema de gestão de RH e DP nessa parte de saúde ocupacional, que essa, obviamente, é a maior razão, é o maior racional, o racional mais importante da aquisição é esse. Com relação ao Nutricar, sim, eles têm menos colaboradores em proporção à receita. É um serviço, a lógica do mercadinho é totalmente automatizada, check-out próprio. E não sei, vamos ver. Eu acho que mais importante da questão da intensividade de mão de obra ou não, acho que mais importante é a dinâmica da sinergia, né? Da nossa capacidade de escalar aqui os nossos sistemas, escalar a nossa relação com o nosso cliente. Então, na Nutricar, a gente vê isso com muita força, né? A sinergia operacional é muito grande, então, quer dizer, a dinâmica de distribuição de material, de entrega ponto a ponto, de gestão de estoque, é exatamente a mesma da GRSA, exatamente a mesma. E a sinergia comercial, quer dizer, a capacidade da gente ter uma relação ainda melhor com o nosso cliente, ainda mais profunda, mais de longo prazo aumenta com a Nutricard, é mais um produto para a gente ter o nosso cliente, né, que vai gerar ali um vínculo de longo prazo. Então, eu acho que esse é o fator mais importante, entendeu? Com relação ao múltiplos, assim, a gente está muito atento esse ano a múltiplo em função do contexto aí econômico, de juros altos, etc., e em função da nossa alavancagem. Então, a gente não costuma dar aqui, abrir exatamente qual foi o múltiplo que a gente pagou, mas foram aquisições muito... Eu diria que mais a da RH Med, foi uma aquisição bem oportunística, assim, eu acho que tem tudo para ter um payback excelente. A Nutricar, em termos de múltiplo, não foi tão sexy assim, mas é uma empresa que cresce muito e, em função desse potencial de venda cruzada, eu acho que o payback vai ser muito rápido também, né? A empresa realmente é excepcional. Bem, eu posso responder aqui. Vamos ver. André, com relação à mão de obra temporária, sem dúvida, pós-pandemia, o cenário mudou bastante. Eu já comentei isso aqui em outras reuniões, naquele momento mais imprevisível que o mundo todo viveu. Essa demanda por mão de obra temporária aumentou absurdamente, e agora o que a gente percebe é uma estabilização.
e essa estabilização conjugada com um momento conjuntural aqui no país complicado do ponto de vista econômico. Então, aquilo que eu comentei em relação ao crescimento orgânico, de pressão por preço e prazo, eu percebo isso com mais intensidade nesse setor, né? E os clientes assim têm demandado uns prazos que assim, não fazem sentido para a empresa que pretende crescer e ter uma margem saudável no longo prazo. A pressão dos clientes realmente está muito grande, a gente está se defendendo como pode, a gente consegue, de vez em quando, convencê-lo de recuar desse ímpeto aí de prazo, negociando aí margens adequadas, mas o ponto é que, nesse momento hoje, eu não tenho segurança em continuar investindo nesse setor. A gente pode rever isso daqui a alguns meses, mas é preciso que isso se estabilize, é preciso entender um pouco melhor a dinâmica desse setor. A gente conversa com algumas empresas do setor, né? Quando vem algumas oportunidades de M&A para a mesa e a gente troca bastante figurinha, entende um pouco da visão de alguns empresários que estão há mais tempo no setor. Muita gente preocupada. Então, o ponto hoje ficar em compasso de espera, se informando, tentando reter os clientes da melhor forma possível, sendo oportunístico nas ações orgânicas. Eu acho que é por aí que tem que acontecer o nosso crescimento no curto prazo. E mais para frente, se for o caso, a gente dá um passo na linha inorgânica. E com relação à sua última pergunta, que tem a ver com o retorno sobre esses investimentos feitos, o que eu posso dizer a gente pagou múltiplos bem adequados à época, a gente tem uma diligência muito grande aqui nas negociações, principalmente em setores novos, né? Não dá um passo maior que a perna, em função até do desconhecimento do mesmo. Os ganhos de sinergia foram absurdos, a gente conseguiu reduzir numa ordem de grandeza de 50% os custos administrativos dessas empresas. Então, a despeito da perda de receita, dessas dificuldades de crescimento orgânico nesse setor, no trabalho de sinergia do overhead, isso viabilizou os investimentos feitos. Obviamente, não tiveram o retorno que nós esperávamos, mas tivemos sim retorno, temos uma veia de crescimento a ser explorada, temos opções para nossas equipes crescerem, então tem variáveis também não econômicas importantes dentro da nossa estratégia de crescimento que foram atendidas com esses investimentos. Mas só uma última observação, assim, a gente precificou elas, acho que do Ande Global, né? São as duas com um pico de receita, né? A gente não enxergou esse pico na pandemia. Isso até machucou o crescimento orgânico dos anos subsequentes, né? Porque, assim, foi... Sem a safra 22, a gente estaria crescendo 9,3 esse ano no orgânico. E voltando aqui à questão levantada por André de 2 M&As, né? A gente até comentou com vocês e depois, dado ao volume de investimento aportado na compra da GRSA, nós seríamos muito mais cautelosos e esperaríamos um pouco para retomar aquela dinâmica de M&A, que é quanto mais, né, dentro da companhia, né, dada a sua estratégia. Então, a gente é muito disciplinado com relação à alavancagem. Esses dois M&As já estavam maturando há bastante tempo aqui dentro da empresa, eles não impactavam. As condições que a gente conseguiu chegar com os vendedores foram condições muito satisfatórias e o volume de investimentos aportado ele não faz muita diferença com relação à nossa alavancagem, porque ele impacta muito pouco a alavancagem, mas a disciplina de desalavancar para retomar com aquela velocidade, com aquela força que a gente imprimia no passado, a gente vai olhar isso um pouco mais, né, para o segundo semestre desse ano. Perfeito. Obrigado, time. Vamos abrir agora o áudio aqui para o André Ferreira, do BI. André? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho dois temas aqui. O primeiro é sobre a margem da GRSA, né? Queria entender como vocês imaginam que vai ser essa evolução
no primeiro TRI de 25, segundo TRI e segundo semestre. Em abril, eu entendo que tem a integração física das equipes, se eu não me engano. Então, queria confirmar entendimento, se faria sentido uma melhora no primeiro TRI, depois uma queda no segundo e depois retomando no segundo semestre. E também, como eu imagino que vai ser o efeito de inflação de alimentos na margem da GRSA ou no crescimento orgânico em 2025. E o segundo ponto, pensando assim no Brasil com taxa de desemprego mais baixa, né? Se vocês estão prevendo necessidade de aumento real de salário ou pressão na hora de novas contratações, e se sim, se vocês imaginam uma dificuldade de repassar esse possível aumento real para o cliente. Obrigado. Comente primeiro e Posso passar o segundo. Né? Com relação à margem, é o que você falou mesmo, né? A gente integrou em janeiro o sistema, virou a chave 1 de janeiro, então agora está nessa fase de estabilização de sistemas, que vai durar até 31 de março. E aí a gente vai começar as otimizações de estrutura em abril, né? Abril e maio que a gente vai fazer as otimizações, então a gente espera aí uma margem no primeiro trimestre igual ao que foi ano passado. No segundo trimestre, a gente vai ter dois efeitos. Vai ter um efeito pontual ali dos custos de mobilização de estrutura e depois você vai ter uma margem mais saudável que a gente está mirando aqui, chegar em algo entre 10% e 11%, que é a margem média da GPS. A gente acha isso super factível e tem muita sinergia já, enfim, mapeada, não só de equipe, né, mas principalmente de fornecedor. Tem muito fornecedor de sistema, muito custo com o sistema lá, muita sobreposição do sistema que tem SAP, tem um monte de sistema lá que não, enfim, não vai ser mais necessário, né? E esses sistemas são super caros, né? E com relação à inflação de alimentos, assim, eu acho que a GR já passou no passado por momentos muito mais delicados em termos de inflação de alimentos, né? Eles têm uma dinâmica de gestão do cardápio das unidades que é muito inteligente, né? Eles têm uma gestão centralizada do cardápio e aí eles conseguem repor alimentos que encareceram por alimentos que estão mais baratos. Então, eles têm uma lógica muito inteligente de gestão de cardápio. Assim, eles já passaram por momentos muito mais delicados, eu acho, que de pressão de alimentos e conseguiram manter os padrões de rentabilidade. Que eventualmente pode afetar alguma coisa, mas sempre afeta, né? Mas eu acho que nada relevante, não. Essa é a nossa leitura aqui com relação à inflação da GR versus capacidade de gestão do cardápio. Bem, André, até complementando o Marcelo, aproveitando aqui a palavra, é importante ressaltar que, na grande maioria dos contratos da GR, o reajuste é basicamente composto por duas variáveis, né? A convenção coletiva da categoria e a inflação de alimentos, tá? Mais ou menos meio a meio, até por conta do breakdown dos nossos custos. Então, já existe em contrato, a grande maioria dos contratos, diria mais de 90% deles, essa cláusula de proteção contra esse risco que você acabou de comentar. Bem, com relação à parte de mão de obra, eu sinceramente espero para 2025 um ano muito parecido com 2024. Eu acho que toda essa constrição monetária que a gente tem vivido aí nos últimos meses, principalmente a partir do último TRI, isso vai começar a afetar a questão do emprego a partir desse ano, mais para o segundo semestre, imagino que tem um certo delay, e aí isso, obviamente, põe menos pressão aqui em relação à nossa necessidade aí de contratação ou de qualquer tipo de ajuste em base de benefício e etc. Mas eu acho que o mais importante nessa resposta não é nem a variável macro, é mais a condição estrutural do setor. Não existe espaço para negociação com colaboradores nossos que remetam a um aumento de salário ou de benefício superior àquilo que reza na convenção coletiva, né? Nosso mercado é extremamente arbitrado, vocês sabem como funciona a questão de preço, vem falando isso aqui nas últimas reuniões. Os nossos reajustes, né, dos negócios intensivos em mão de obra seguem a convenção coletiva, e se a gente sair desse script em relação
a nossa folha de pagamento e custos com benefício, simplesmente a nossa margem pode cair 20%, 30%, 40% no momento real pequeno que a gente venha a fazer. Então, não existe a menor possibilidade da gente pensar em fazer algo diferente dos nossos concorrentes, senão simplesmente a gente sai do mercado. Então, existem outras formas de você fidelizar a relação com nossos colaboradores, né? Um deles é o GPS VC, que a gente comentou, inclusive, no release, não só no aspecto ambiental, ESG, maior produtividade das nossas equipes, mas, por incrível que pareça, é um diferencial absurdo para eles, pela transparência, pela accountability que o sistema lhes traz. A gente vem enriquecendo o GPS-VC não só no que diz respeito à relação que o colaborador tem com a empresa, dando mais informações, mais transparência, mas também levando outras opções para eles. A ideia é que esse aplicativo o ajude em diversas frentes, então a gente tem investido bastante nisso. E, claro, né, uma boa relação líder-liderado no campo. Então, nossas equipes elas tentam ao máximo criar ali uma relação de confiança junto com os nossos clientes que estão ali no dia a dia também, para que a gente possa fidelizar os colaboradores, né? Então, é mais por aí que a gente vai vencer esse desafio em relação à oferta de mão de obra, André. Super claro. Obrigado. Abrir aqui o espaço para o Lucas Marchiori. Oi, obrigado, Marita. Pessoal, bom dia, bom ver os três aí juntos. Na verdade, não tenho nenhuma grande pergunta específica, queria mais aproveitar o espaço para ouvi-los aí. Compartilhar uma certa frustração, talvez, aí com o resultado do Q4, da forma que a gente historicamente entendeu a companhia, a gente sempre compreendeu que esse modelo de negócio aqui ele é como um grande pêndulo, né, entre rentabilidade e crescimento. Como vocês historicamente defendem muito a questão da rentabilidade, segurança das margens, né? E impressão que deu Q4 aqui é que talvez tenha escapado um pouquinho a mão nos dois, né? Crescimento por acho que muito mais fatores externos, acho que na margem que Marita explicou bem a questão ali da medição e manutenção, mas porventura, quando você está querendo equilibrar muito o prato, pratos caem, né? Então, queria talvez até um diagnóstico de vocês, assim, se eventualmente o prato de vocês está muito cheio, é muita coisa para integrar junto, está difícil manter crescimento com rentabilidade, o jogo está mais duro mesmo, talvez, né? A dinâmica mudou. No fim do dia, né? Acho que o investidor aqui está mais querendo entender, né? Que nível de confiança vocês estão que esse pêndulo aí, né? Rentabilidade e crescimento está redondo para 25 em diante, né? Acho que esses pontos aqui, pessoal, queria mais ouvi-los mesmo. Obrigado. Lucas, obrigado aí pela pergunta. A gente, assim, nós somos uma empresa muito assim focada, disciplinada, em ter o cliente bem servido, né, e um foco constante em administração dos nossos custos, dos nossos recursos para gerar resultado. Então, isso nunca se perdeu, né? Isso é contínuo, é uma cultura estabelecida na empresa, que apesar do crescimento, a gente consegue passar para as novas pessoas que vêm vindo aqui na empresa. Então, eu tenho assim, uma confiança muito grande de que a gente vai continuar entregando esse patamar de margem entre 10% e 11%. Né? O ano de 2024, para a gente, foi um ano de uma grande oportunidade. A gente fez aí uma grande aquisição, tá certo? Devotou esforço nisso, né? Quer dizer, na integração, e ainda está devotando muito, ainda vai devotar bastante nisso. E a gente vê uma perspectiva muito boa de geração de resultados. Com relação ao crescimento orgânico, a gente já experimentou o crescimento que você vê aqui da empresa, aqui naquela tela que eu apresentei, não sei se está aparecendo agora, ele demonstra ali uma estabilidade, mas se você olhar, né, ano a ano, né, a parte de crescimento orgânico com o crescimento por aquisição, ele varia bastante, a depender
do momento de mercado, da pressão competitiva, da situação principalmente dos nossos clientes, que a gente tem que ser sensível a isso, né? O desespero de boa parte dos nossos concorrentes, principalmente aqueles que não têm competitividade. E aí a gente tem, o que nós temos aqui é uma disciplina ferrenha em ampliar o gap de competitividade que nós temos com os nossos concorrentes e uma precificação adequada sobre, né, o estoque das nossas operações e dos nossos contratos, né, que ele se mantenha mesmo no crescimento. Porque se a gente, né, olhar para o lado, não, eu vou buscar um crescimento orgânico maior, eu vou abdicar de margem, isso aí realmente levará a companhia para um outro patamar. Do outro lado, essa disciplina de a gente continuar muito focado da forma como é que a gente faz, preservando margens, buscando aumentar o gap de competitividade, ser, né, campeão, né, uma equipe campeã em servir o cliente, né, e gerenciar os recursos para que a gente faça da forma mais rentável possível. Essa é a estratégia vencedora de longo prazo. Oscilações vão acontecer, trimestre a trimestre, ano a ano, mas a gente não perde a perspectiva de replicar no futuro o que a gente vem conseguindo aí desde 2008, aí, né, quando a gente entrou com o nosso RP, né, desalavancou a companhia e criou, né, as bases para a gente ter um crescimento organizado, sustentável daquele ponto para frente. E só para acrescentar um dado objetivo aqui, quer dizer, com relação à margem do quarto tri, só lembrando que a gente teve aquele efeito pontual que machucou a margem de 35 milhões em novembro. Só excluindo esse efeito, a margem eu acho que vai de 9,5% para 10,3%. Só por esse efeito de 35 milhões desse movimento de baixa medição e reversão de provisão, que não é do trimestre, né? Isso aí são de outros períodos. Então, e além disso, você tem o efeito da GR, quer dizer, a gente agregou no trimestre uma receita de 1 bi de reais, praticamente, quase, né, 960 milhões, com uma margem média de 7%. Então, se você excluir da nossa margem o efeito da GR, eu não calculei aqui, mas eu acho que ela já chega a 10,8%. Mais 35 milhões, quer dizer, então ela já chega muito próximo a 11%, né? Então 10,3%, você exclui o efeito da GR, a gente já chega bem próximo a 11%, que eu acho que é o nosso padrão de rentabilidade histórica. Então, assim, óbvio que a gente sempre quer mais, sempre está buscando ser mais produtivo, ser mais eficiente, mas o ambiente é competitivo, cara. É competição aqui de alto nível, por milímetro de milésimo de segundo. Então, quando você estratifica o resultado do quarto trimestre, faz uma análise das motivações, né, que levaram a margem para 9,5%, eu acho que está muito, muito bem identificado os motivos, né? Você tem que extrair o efeito da GR, né? Você tem que extrair esse efeito não recorrente dos 35 milhões, e tudo isso ainda num contexto da despesa trabalhista que aumentou de 1,3 para 1,9. Quer dizer, a gente está perdendo 0,6 de margem com o contencioso trabalhista, que é um ponto também que a gente entende que a partir do segundo semestre volta a se normalizar, né? Então, assim, ficou abaixo da expectativa, mas os motivos estão muito claros e muito identificados e são não recorrentes, entendeu? Fechado. Tá claro, pessoal. Obrigado aí pelas respostas. Bom dia. Abrir aqui para o Gabriel Frazão. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui no call. Seria só uma pergunta sobre as perdas na provisão de serviço a faturar que vocês comentaram. Se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe do porquê essa perda é mais suscetível de ocorrer no setor de manutenção industrial e no que esse setor ele se difere dos outros que vocês atuam, seria muito bom de ouvir. Oi, Gabriel. Cara, isso aqui é simples. Quer dizer, a medição de limpeza, segurança e até alimentação é uma medição muito mais objetiva, muito mais simples, né? Então, a alimentação, por exemplo, você tem lá o preço por refeição e você multiplica o preço pela quantidade. Óbvio que você tem que ter uma discussão com o cliente, enfim, mas é uma dinâmica de medição da receita muito mais objetiva. Em manutenção, é um negócio altamente complexo. Você tem material empregado, você tem milhares de serviços extras. Só para te dar um exemplo, nas nossas operações de manutenção de rede elétrica, tem cliente nosso no qual a medição é por poste. Cada poste que você executou um serviço, você tem que fazer a medição por poste. E aí você tem o material empregado aquele serviço que tem que ser demonstrado na medição. Então,
a dinâmica informacional, a quantidade de variáveis que você tem numa medição de manutenção é muito mais complexo. Muito mais complexo. E gera muito mais discussão com o nosso cliente. Em função disso, que o capital de giro também de manutenção é pior do que os demais. Porque a discussão que você tem com o seu cliente para aprovar a medição e conseguir emitir a nota é muito mais complexa, demora muito mais tempo. Essa é a razão pela qual o giro, o capital de giro, o perfil do giro nas atividades de manutenção é muito pior do que no resto, porque a dinâmica e a complexidade de você aprovar uma medição é mais difícil. Então, a gente está aprendendo, essa parte de manutenção é muito recente para a gente, especialmente essa parte de manutenção de rede elétrica e telefonia. A gente está aprendendo a lidar. E esse ano gerou essa distorção aí, né? A gente acabou tendo acabou que a nossa provisão de 0,8%, que foi feita ao longo do ano, não foi suficiente para comportar as eliminações que ocorreram em novembro, né? Agora, só para ressaltar que assim, a gente tem muito conforto com o nosso processo, dá muito conforto de que a gente não deixa a medição a faturar envelhecer e não deixa virar um problema, porque todo ano a gente elimina todo o passado. Tudo que não vai ser faturado, a gente elimina, de tal modo que o nosso estoque, todo o nosso estoque de receita a faturar, ele está concentrado ali em 3, 4 meses. Ele é muito novo. Então, eu acho que é isso. Certo, muito obrigado. Gente, eu ainda vou manter aqui, a gente já estaria no horário, mas Daniel Gasparetti, se você estiver aqui ainda. Então, sim, Marisa, obrigado pela oportunidade. Bom dia, pessoal. Também são duas perguntas. A primeira, no crescimento orgânico, só pegar um pouco da visão de vocês, quando que a gente poderia começar a ver, de repente, algum cross-sell vindo de GRSA? Vocês têm expectativa disso acontecendo, talvez, no primeiro semestre, segundo semestre? Como é que você acha que isso pode se traduzir ao longo do ano? E o segundo ainda também, no crescimento orgânico ainda, sobre mão de obra temporária e o efeito de 2022, quando que vocês imaginam que a gente deve esgotar um pouco essa base de comparação, a gente começa a ter uma base de comparação mais favorável? Estou mais tentando entender quando que a gente deveria ver o crescimento orgânico acelerando, mesmo talvez em um ambiente macroeconômico mais acelerador, por um efeito base ou esse cross-sell. E a segunda pergunta, e aí é uma pergunta aqui para o Marcelo, por favor, só para entender um pouco dessa questão da medição, ficou bem claro a sua explicação, obrigado, e ficou claro o impacto do 35 milhões. Só para entender com você, você fala que é 0,8% de provisionamento. Dado que o efeito foi de manutenção industrial, principalmente, como você bem detalhou agora, talvez não seria o melhor aumentar, talvez para esse 0,92, 0,95, que talvez seja o patamar novo da companhia. Eu estou tentando mais entender se esse 35 é completamente one-off, ou de repente metade dele é one-off, ou 2/3 dele é one-off. Por favor. Posso falar primeiro? Bem, obrigado aí pela pergunta, Gasparetti. Com relação à sua primeira provocação, que é o cross-selling da GRSA com o grupo, isso já está de vento em popa, tá? Porque essa integração da equipe comercial disparada é mais simples que tem em todo o processo de integração de empresas adquiridas. Então, a gente, desde o ano passado, já vem treinando as equipes da GR no nosso sistema, né, no CRM, no portal da GPS. Eles já fazem parte do nosso ciclo de planejamento desde novembro do ano passado, quando pela primeira vez a gente começou a fazer o acompanhamento da agenda comercial com as equipes da GR. Então, isso já começou a ser explorado e, inclusive, já temos resultados, tá? Já temos algumas conquistas fruto da sinergia das equipes. E a relação matricial que existe entre nosso líder aqui, comercial corporativo, que cuida de todo esse ciclo de planejamento que está na minha estrutura, com o líder da GRSA, já está fluindo já há algum tempo, funcionando. Inclusive, esse líder da GRSA é alguém que a gente trouxe do mercado, uma pessoa muito experiente, que a gente acredita bastante, que já está aí conosco há mais de 6 meses. Então, desse ponto de vista comercial, a GR está plenamente embarcada já no nosso ciclo, no nosso sistema e nos nossos encontros aqui, fazem parte dessa agenda. Tá? Desculpa, Gasparetti, eu não sei se tinha mais uma pergunta em relação ao orgânico. Efeito da mão de obra temporária. Exato, exatamente, mão de obra temporária.
quando que termina o efeito dele nesse churn mais forte? A gente poder ter uma Assim, base mais favorável. o Daniel, a gente, cara, assim, a gente sempre cresceu apesar dessas perdas de receita nas aquisições, né? Como a gente faz aquisições aqui, gosta de pagar barato e gosta de comprar empresa com margem baixa, essas empresas sempre vêm com vários contratos deficitários, é normal. A gente quer que isso aconteça. É desejável, porque você acaba que facilita muito o ganho de margem, né? Então, no final do dia, quanto pior é a margem da companhia que você comprou, provavelmente melhor será o payback, mas provavelmente também mais você, estatisticamente, vai perder contratos. Apesar disso, apesar de toda a aquisição que a gente faz e fez ao longo dos anos ter essa variável de perda de contratos, a gente sempre conseguiu crescer, sempre conseguiu entregar o crescimento. O que aconteceu no caso de mão de obra temporária é que eu acho que foi uma circunstância muito especial, né? Que você agregou a perda de contrato deficitário com esse pico de receita, com uma mudança mais estrutural no volume de faturamento. Você teve, de fato, um pico muito grande na pandemia, nos anos pós-pandemias ali, com muito escritório de campanha, enfim, muito cliente mobilizando mão de obra temporária para momentos temporários, e isso acabou. Então, eu acho que teve uma circunstância específica, mas a gente sempre cresceu apesar disso, né? Então, assim, a gente não está se escondendo aqui atrás de mão de obra temporária, não, né? A gente sabe que o crescimento está abaixo da expectativa e a gente vai buscar entregar, mesmo perdendo o contrato nas aquisições que serão feitas no futuro. Vai buscar entregar os 9, 10%, que é o que a gente sempre entregou, né? Agora, vocês têm que entender também que crescimento não é uma ciência muito exata, ele oscila, né? Ao longo dos anos, tem ano que você cresce 15%, tem ano que você cresce 6%. O desempenho real ali no campo, no jogo, ele não é tão exato assim, ele tem oscilações, né? E acaba que um ano bom compensa um ano ruim, de tal modo que, na média, a gente entrega 11%, 10% de crescimento orgânico. Então, essas oscilações de um ano para o outro, elas vão ocorrer, é normal, é do ambiente competitivo. Agora, no longo prazo, um ano ruim vai ser compensado por um ano bom. Pelo menos foi assim nos últimos 10 anos, entendeu? E a gente está com uma convicção muito grande de que isso vai continuar acontecendo. Você vai tendo bom compensando no ruim. E aí, assim, com relação só complementando a questão da GRSA, tem um potencial de cross-sell muito grande, mas o cross-sell, ele é a última fase da integração. Ele demora para acontecer. Você integra sistema, estabiliza sistema, aí treina a equipe, né, o gerente de contrato para começar a administrar resultado, você começa a dinâmica do ciclo de acompanhamento, esse pessoal começa a prestar contas, demora um ano para esse pessoal começar a entender como é que funciona a dinâmica de empresariamento. Só depois disso, de fato, que o cross-sell começa a funcionar direito. Então, tem potencial grande de cross-sell, mas eu diria que não é para esse ano, não, né? É um negócio que eu acho que é mais para o ano que vem. O esforço já se iniciou, como o Gustavo comentou, mas a prioridade agora é a integração da equipe, né, fazer com que eles conheçam, né, e trabalhem conosco dentro de um ciclo de planejamento, entendam a dinâmica de formação de resultados dos seus negócios, possam entender, né, aonde eles podem reverter situações que são negativas, né, e buscando isso sempre com a melhora de qualidade do cliente, né? Quando isso estiver assim estabilizado, quando esse momento estiver estabilizado, é que realmente a cabeça e o foco, porque o barco já está andando, a máquina já está azeitada, é que virão, né, que a gente acredita que virá o cross-selling, né? Agora, não significa que as atividades comerciais, que a equipe comercial já não esteja aproveitando dos relacionamentos que existem, da base de clientes que a GPS tem. Isso aí já está sendo trabalhado, mas como o foco da companhia agora é terminar o processo de integração, né? A integração de sistemas já foi feita, agora é estabilizar sistemas, né? Colocar a equipe que está na linha de frente dentro de um ciclo de planejamento, eu acho que eles estão ávidos para isso, né? Já fizeram um orçamento, já começaram a partir de fevereiro a olhar o resultado por contrato, né? E isso aí, essa dinâmica vai acontecer e, né, o benefício dessa roda girando bem azeitada é que vai levar a gente a aumentar os resultados e o processo vai aparecer naturalmente. E aí, finalmente, com relação ao superestimamento das medições, né? Aumentar o provisionamento de 0,8 para 0,9. Assim, a gente discutiu isso muito internamente aqui, não é uma ciência exata também. No final do dia, esse 0,8 é uma estimativa histórica. Sempre funcionou.
E a gente preferiu esse ano manter o 0,8 e aperfeiçoar a dinâmica de medição, né? Tentar adequar o nosso sistema para ter um tracking melhor dos serviços extras, né? Ter um tracking melhor da aprovação do cliente com relação ao serviço extra. Tem muita gestão aí também, né? Muita organização da cadeia de informação, né? Então, a gente entendeu que não é ainda o momento de aumentar a provisão, deve ser justamente na organização da cadeia de informação para a gente ter, assim, uma lógica de medição mais organizada, com mais elementos de convicção de que o cliente aprovou, né? Seria mais fácil demonstrar para o cliente toda a aprovação de serviço a serviço. Então, essa foi a nossa decisão. A gente considera que a provisão que está aí de 0,8 ela é suficiente, né? E que o que aconteceu nesse ano foi muito pontual, né? Pela aquisição de algumas empresas nessa área de manutenção. Algumas dessas medições vieram do período antes da integração de sistemas, né? E agora que a gente está lidando dentro do nosso sistema e aperfeiçoando, como o Marcelo falou, né? A gente não acredita que precisará, né, mudar o patamar de provisão que a gente já faz de 0,8%. Tá claríssimo, pessoal. Obrigado aí pelas respostas. Obrigado. Bom fim de semana. Lucas Nagano, não sei se você ainda está aí. Se tiver, nós estamos aqui. Pessoal, bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim. Beleza. Duas perguntas rápidas aqui. Primeiro é sobre diversificação de M&A. Então, qual que é o approach de vocês nessa estratégia? Se existe uma proatividade em buscar diversificar o portfólio, ou é mais uma questão dos deals nessas áreas mais tradicionais, como a terceirização de mão de obra, eles estarem ficando mais escassos? E caso contrário, né, por que não focar nesses alvos mais tradicionais? A segunda é sobre judicialização. Quando você olha o custo de risco trabalhista, últimos 12 meses, ele ficou estável, mas o quarto TRI, ele parece que cai, potencialmente sinalizando um ponto de inflexão. Então, a dúvida é se, a partir de agora, realmente vocês enxergam isso, que ele deve começar a convergir para aquele 1% que vocês comentavam, ou não, foi algum efeito pontual, ele deve seguir mais alto ao longo do ano. Obrigado. Tá bom, Lucas, obrigado aí pela pergunta. Assim, nosso foco de M&A sempre foi uma abordagem oportunística. A gente sempre gosta de ter aqui um pipeline bem aquecido, estar interagindo com bastantes empresas para a gente poder, enfim, selecionar aqueles deals, né, aquelas aquisições que vão ter um payback mais rápido. Quer dizer, empresa que tem uma receita pulverizada em vários clientes, que não depende de um cliente só, que tem cliente privado, que tem um indireto alto, uma margem de EBITDA baixa. É isso que a gente busca. E para a gente conseguir encontrar esse perfil de empresa, a gente tem que ter muita opção na mesa, né? Para a gente conseguir pensar as melhores. Então, assim, o que está acontecendo é que as melhores opções que tem na mesa hoje não estão em limpeza e segurança. Uma das razões pela qual a gente abriu o leque e começou a atuar em outros segmentos no passado é essa, né? A gente ter cada vez mais opções na mesa para fazer boas aquisições. Obviamente que a motivação principal é a gente escalar o nosso sistema de gestão de RH, DP, resultado para esse negócio, porque o sistema ele é 100% plug and play nesse negócio. Os problemas são os mesmos, né? O roteiro de cálculo da folha é o mesmo. Os sistemas de gestão de benefícios são os mesmos. Então, a gente consegue escalar todos os sistemas que a gente investiu aqui e investe tanto para desenvolver e aperfeiçoar nesse negócio todos. Essa é a motivação principal. Agora, também, você tem esse efeito colateral que aumenta as opções que a gente tem na mesa para fazer boas alocações de capital. É isso, né? Então, e com relação à judicialização, assim, de fato, teve uma melhora no terceiro trimestre, mas você tem um efeito pontual lá do recesso do judiciário. Quarto trimestre, você tem um efeito pontual do recesso judiciário. A gente entende que não melhorou ainda, não. A gente entende que essa melhora vai começar no segundo semestre. A gente hoje está no mesmo perfil de desembolso do segundo semestre do ano passado. Então, assim, a nossa leitura aqui, o que a gente consegue enxergar hoje da curva dos processos, a gente consegue já ver uma redução bem expressiva nos processos que estão em fase de execução, que são os processos mais caros, né? Muitos que vieram com empresas recentemente adquiridas. Esses processos em fase de execução
a quantidade de processos já é bem menor do que era no passado, mas existe um estoque lá ainda remanescente que a gente está lidando e está administrando. Então, assim, a nossa visão hoje é que a gente normaliza e volta para uma normalidade no segundo semestre. A gente também não sabe que novo normal é esse ainda. A gente entrou nos últimos anos em vários negócios mais complexos no contencioso trabalhista, manutenção é um negócio mais complexo, tem muito acidente do trabalho, você tem muitas teses, né, que os advogados do regulamento usam nesse setor de manutenção. Então, eu acho que a mudança do nosso portfólio de serviços, ele talvez tenha aumentado um pouco nosso perfil recorrente de custo trabalhista. Então, não é 1% que era no passado e não é 1,9% que foi no passado. Talvez seja o meio do caminho, 1,3%, a gente está ainda, enfim, descobrindo que novo real vai ser esse, mas esse novo real, tudo indica que ele chegará no segundo semestre do ano que vem, desse ano. Perfeito, super claro, obrigado. Gente, não temos mais nenhuma questão. Tem só uma questão anônima. Normalmente a gente pede que se identifique, se a pessoa quiser levantar a mão, por favor. Bom, o canal de RI aberto para eventuais outras dúvidas que a gente tenha, que vocês tenham, desculpa. E, nesse caso, a gente encerra aqui e agradeço aos participantes que ficaram até o final e me desculpo pelo atraso. Obrigada, bom carnaval para todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia.